Boa noite a todos. É com muita alegria que eu recebo os associados do Instituto dos Advogados do Paraná e também os nossos convidados para que a gente possa desfrutar de mais uma palestra que tem sido, na verdade, o dia a dia das nossas profissões, né? Talvez a gente não tivesse antes sabido de forma científica e organizada falar da gestão de risco que nós temos todos os dias dentro dos nossos escritórios. Mas antes de nós fazermos a apresentação do nosso palestrante, eu gostaria de consignar também a presença do nosso ex-presidente, Dr. Hélio Gomes Júnior, que atualmente é o presidente do Colégio dos Presidentes dos Institutos de Advogados do Brasil. E gostaria também de agradecer, nós tivemos aqui, segundo o Luiz Felipe, tirando evidentemente o centenário, um recorde de participantes no nosso jantar de aniversário do último dia 13 de junho, com 258 participantes, né? Fizemos uma justa homenagem ao nosso dileto sócio benemérito, professor Egas de C. Muniz de Aragão, e também tivemos a oportunidade de fazer o lançamento do concurso nacional de liberdade de expressão. Esse concurso, evidentemente, ele foi feito de forma bastante tímida entre nós, e nós faremos aí na sequência o lançamento nacional em Brasília, numa data muito próxima. Também gostaria de dar notícia aos senhores de que recentemente nós recebemos aqui o presidente da CCJ, o deputado Felipe Francischini, que nos dava a notícia de que haveriam determinadas alterações no CARF, né? Os senhores devem se lembrar disso. E hoje nós tivemos, inclusive lá no César Freitas, a notícia de que efetivamente o projeto do Everardo Maciel tomou corpo, e existe uma grande pressão por parte da Receita de que efetivamente ele não seja aceito, e parece que o governo também vai nesse sentido, porque criariam-se mais funcionários públicos, mas de qualquer forma, todas as inovações, especialmente aquelas duas inovações que nós tivemos aqui oportunidade, as duas notícias que nós tivemos aqui oportunidade de receber, elas parece que já foram admitidas pelas lideranças, né? Que é justamente o fato de que não se teria mais um voto Minerva da própria administração pública, e o fato também de que, uma vez decidida a questão contra os interesses da Receita, não poderia mais haver um recurso da União para a própria União para eventualmente levar a questão para o Judiciário. Aqueles que militam no direito tributário sabem que essa é a única forma que atualmente você tem de eventualmente discutir alguma questão sem que haja necessidade de um depósito judicial. Então essa é uma vitória bastante importante, que nós tivemos digamos, a notícia de termos recebido aqui de primeira mão e hoje confirmado, né? Nós teremos também hoje mais uma, na verdade, associada, que entra nos nossos quadros. Acho que ela está um pouquinho atrasada, mas no final da nossa sessão nós poderemos dar essa posse, e assim faremos durante o ano inteiro, né? Na medida em que nós tenhamos as aprovações, nós vamos incluí-lo dentro dos nossos quadros, e ao final do ano, ou eventualmente num evento maior, público, nós possamos então fazer de forma, digamos assim, de gala, né? A apresentação dos nossos novos associados. Eu gostaria então agora de passar rapidamente a palavra para o nosso vice-presidente, Luiz Felipe, que vai fazer a apresentação do nosso palestrante. Obrigado, presidente. Dizer a todos que é uma satisfação muito grande poder compor essa mesa ao lado do nosso diretor do Departamento de Direito Ambiental, Dr. Fabiano Neves, do nosso presidente Tarcísio Krutz e do nosso ilustre palestrante, o Dr. Pedro Freitas. Cumprimento a todos os presentes também na pessoa do nosso presidente do Colégio de Presidentes dos Institutos dos Advogados do Brasil, Dr. Hélio Gomes, e passo a fazer uma breve apresentação do nosso ilustre palestrante. Dr. Pedro Freitas
tem uma longa trajetória como advogado corporativo, esteve à frente do departamento jurídico de grandes empresas, dentre elas a Vale do Rio Doce, a Brasil Telecom e também a Odebrecht, participando ativamente de grandes conflitos e grandes vitórias que essas empresas tiveram, sempre com uma condução bastante efetiva e participativa na solução de conflitos e na busca do exercício pleno da advocacia. Dr. Pedro é advogado hoje, sócio-gestor do escritório Veirano, atualmente é membro do seu conselho de administração. É membro fundador e vice-presidente do Instituto Inovare, uma organização não política destinada ao desenvolvimento da eficácia e eficiência do sistema judiciário brasileiro. E foi eleito para o conselho da Fundação Renova, que cuida da recuperação de áreas impactadas pelo acidente da barragem de rejeitos da mineradora Samarco e em Minas Gerais e no Espírito Santo. Dr. Pedro também é diretor de Relações Internacionais do CESA, Centro de Estudos da Sociedade de Advogado, bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Também tem formação, um curso de liderança em escritórios de advocacia pela Harvard Law School em Boston, MBA em telecomunicações pela Thunderbird School of Global Management, no Arizona, operações financeiras pela London School of Economics and Political Science, no Reino Unido, Direito Societário pela Loyola University de Chicago e também pela Fundação Getúlio Vargas. Dr. Pedro, é imensa satisfação de tê-lo aqui. Eu, após a leitura do seu currículo, posso dizer que também tenho grande satisfação de tê-lo em meu currículo, na medida em que, quando iniciei a minha carreira, há longínquos 22 anos, em departamento jurídico, o tive como meu primeiro diretor jurídico em exercício. Então, é uma satisfação muito grande, seja muito bem-vindo e tenha a palavra pelo tempo que julgar necessário. Boa noite a todos, saudando nossos presidentes, saudo toda a mesa e particularmente meus amigos Sérgio, meu amigo Munir, uma palavra de meu amigo Felipe Fabiano, uma palavra de amizade e agradecimento por estar aqui. A minha ideia é compartilhar com os senhores, se me permitirem, prefiro chamar de vocês, para a gente já ficar mais à vontade, uma experiência que eu tenho vivido nos últimos anos, que é no contexto da Fundação Renova. Eu não vou querer falar muito vou falar sobre a Renova, porque a Renova eu acho que traz uma série de indagações e preocupações no campo que é o título dessa apresentação, né, que é os desafios de empreender no Brasil dentro da nossa realidade. A Renova tem sido uma escola de aprendizado, infelizmente, na forma como as coisas são no Brasil, o noticiário é todo pela parte crítica, mas eu acho que falta um pouco de uma explicação de um modelo que não foi criado por mim, eu entrei nele depois, mas eu acho que vai ser um pouco um modelo cada vez mais usado nas empresas, na relação que elas têm com a sociedade. Mas a minha ideia é ir comentando em cima da apresentação e fazer uma provocação, e gostaria... isso tudo, a Renova me traz muita perplexidade e muitas indagações. A minha ideia é compartilhar e, longe de ter uma opinião formada sobre as coisas, é ouvir e a gente trazer isso para um debate. Eu acho que isso tudo está trazendo um grande aprendizado para a gente. Então, o que é a Renova? Em novembro de 2015, como todo mundo sabe, cansou de ver na televisão, houve o rompimento da barragem de Fundão, da Samarco, uma tragédia citada no seu livro corretamente como o maior desastre ambiental brasileiro e certamente um dos maiores do mundo, que não é motivo de orgulho para ninguém, mas é motivo de muito aprendizado.
né? Na tragédia, e foi uma tragédia, porque morreram 19 pessoas, então uma tragédia, efetivamente. Tinha uma barragem de rejeito da Samarco, levando em conta que a Samarco é uma empresa de mineração no Brasil, existente há muitos anos, já não me lembro mais quando a Samarco foi criada, mas a Samarco deve ter certamente mais de 50, 60 anos. Na área de mineração, é uma das empresas que colecionou uma quantidade muito grande de prêmios de engenharia, prêmios de operação, então ela é reconhecida por uma empresa de excelência. Então foi uma surpresa isso acontecer na magnitude que aconteceu. Bom, foi criado então aí nas provocações para reflexão, quando acontece uma tragédia feito isso, eu não estou fazendo nenhum julgamento certo ou errado, é como as coisas são, né? A primeira reação do Estado, eu digo setor público, é uma reação fantástica que foi da Defesa Pública, dos bombeiros imediatamente correndo para o salvamento, uma solidariedade da região. Isso é o papel do Estado no primeiro momento. No segundo momento, por razões que eu me indago, mas acho que talvez seja algo que a gente possa refletir para o futuro no Brasil, você tem um Estado punitivo. Não que a empresa não deva ser punida, ela tem que ser punida, não tem dúvida nenhuma com relação a isso. Mas vem imediatamente um sentido punitivo. Então, o Estado vem imediatamente com multas, com ações judiciais de elevado valor, bloqueio de contas bancárias, busca e apreensão. Então, a um determinado, eu penso, uma reflexão, e acho que aqui vou jogar algumas coisas para a reflexão de todos, não que isso não deva ser feito. A empresa tem que ser punida, responsabilizada, poluidor, pagador, nenhuma questão com relação a isso. Talvez tenha uma forma que a gente possa fazer de não colocar um sistema adversarial logo do princípio. Porque a empresa imediatamente, no caso da Samarco, ela tem dois grandes acionistas, a Vale e a BHP. Mas se fosse outra empresa que não tivesse os acionistas, parou a operação dela, cessa a geração de riqueza dela. E ela tem que atender as vítimas, tem que atender aquele reparo. E você, quando bloqueia as contas, recolhe todo o material, multa, com que capacidade a empresa pode agir nessa forma? Então, acho que uma reflexão que fica para outros acidentes que, infelizmente, acontecerão, não sei aonde, mas sei que acontecerão, de talvez uma forma de, ao mesmo tempo que você pune, que apura as responsabilidades, uma forma do poder público se engajar junto com a empresa na reparação imediata e não, de uma certa maneira, amarrar a mão da empresa e colocar numa situação que é de difícil reparo, né? Imediatamente. Então foi isso que aconteceu. Imediatamente vieram, só de multa, mais ou menos, a empresa foi multada em cerca de 500 milhões de reais e o Ministério Público entrou com uma ação cobrando 155 bilhões, ação civil pública. Por que 155 bilhões? Porque esse foi o valor que, quando teve o acidente do Golfo do México, a British Petroleum foi punida. Quer dizer, não teve nenhuma correlação, não tem nenhuma razão de ser, mas, de uma certa maneira, você tranquiliza ou informa o público que você está cobrando um valor muito elevado. Naturalmente, o que acontece? Quando você tem uma situação feita essa, a empresa tem que se defender, vem um corpo jurídico grande, e a discussão ou a conciliação ou algo que possa fazer para reparação, aquilo vai, num primeiro momento, é um conflito que atrasa a solução das coisas. Bom, então foi feito um termo de transação e ajuste de conduta, e nesse termo de transação e ajuste de conduta se deliberou sobre a criação da Renova. Num primeiro momento, o Ministério Público não concordava com essa
forma de conduzir, mas depois foi feito um outro, tratando da governança, e a gente vai falar da governança logo em seguida, mas foi criada a Fundação Renova com dois objetivos, reparação, na verdade 3, a reparação, a indenização das pessoas que sofreram vítimas do acidente, indenização e compensação. Compensação é basicamente não só recuperar o Rio Doce, mas preparar a sociedade para um desenvolvimento, para novas atividades econômicas além disso. Bom, em termos de governança, para quem milita na área de direito societário, nós temos uma governança extremamente complexa. Se vai pensar do ponto de vista do direito ambiental, no direito ambiental, ela tem participação, né? É uma sociedade participativa. Então, a estrutura dela é basicamente o seguinte, como órgãos, né? Você tem o Conselho Curador, porque é uma fundação. Conselho Curador é como se fosse um conselho de administração para uma sociedade anônima. Ele é fundado, ele é formado por pessoas indicadas pelas empresas, que são as mantenedoras, e também por pessoas indicadas por representantes da sociedade. Tem o Conselho Consultivo, que são representantes da sociedade, pessoas que foram impactadas pelo ocorrido, o Conselho Fiscal, com o papel do Conselho Fiscal como qualquer um, e tem a diretoria executiva. Ela tem uma ouvidoria, em que todas as pessoas apresentam as suas ponderações, tem a sua área de compliance, que hoje é parte das grandes empresas, tem esse comitê interfederativo, com 11 câmaras técnicas, que ele é formado por representantes dos diversos órgãos de governo, Secretaria Ambiental do Espírito Santo, de Minas, enfim, a sociedade que participa, câmaras regionais, auditoria independente, curadoria do Ministério Público de Minas Gerais. São 400 pessoas lidando com isso. Então, vou começar a dar uns números aqui, só para a gente ir avançando aqui no que a gente está fazendo. E ela tem um painel, que é o painel ligado a Nações Unidas, que avalia a evolução de como as coisas estão sendo conduzidas. Bom, esse aqui é o mapa de atuação. Essa região, em termos de economia, ela é muito diversificada. Ela tem essa parte aqui, que é de mineração. Aquela parte, digamos, esse laranja, aí é uma parte que era muito de pecuária. Depois tem uma área de florestas ali e depois tem a parte perto do litoral que tem a pesca. Então, você trata de ambientes socioeconômicos muito diferentes. E pega uma região que, como é uma região que tem muitas mineradoras na região e tem usina siderúrgica, tem garimpo, o rio já estava muito sujo, já estava poluído há muito tempo, pela pecuária e porque nenhuma dessas cidades tem tratamento de esgoto. Então, no elemento de reparação, você tem que limpar o rio e deixá-lo em condições normais. A partir de que data? Né? Mas é um esforço que está sendo feito. Já se foram limpas as nascentes, já foram recuperadas as margens, mas, de novo, minha ideia aqui é provocar algumas coisas para reflexões. Quer dizer, em que momento de reparação você começa em uma sociedade em que as coisas vão se degradando no decorrer dos anos, em que marco você faz isso? Esse é um lado. O outro lado também é um desafio que eu tenho provocado muitas pessoas, é que a fundação, quando foi criada com um propósito específico. Ela hoje é uma geradora de conhecimento, e a gente vai ver isso no decorrer da apresentação, e desse conhecimento é a recuperação de rio. Esse aqui é um dos maiores rios do Brasil. A gente está com rio poluído pelo Brasil inteiro. Então, todo esse trabalho que tem sido feito de recuperação de margem, recuperação de nascente, um trabalho de recuperação do rio, tem uma tecnologia que não tem dúvida nenhuma que ela pode ser aproveitada em outras bacias hidrográficas. E o meu convite a vocês, e o meu convite normalmente à imprensa, é que se interesse mais por isso, né? Porque
Quando aconteceu essa tragédia, chamada tragédia de Fundão, outros chamam de tragédia de Mariana, mas enfim, nós fomos procurados pela Alemanha, pelo governo alemão, porque eles tinham uma grande experiência em limpeza de rio. Eles levaram 40 anos limpando o Elba, limpando o Ruhr, né? E a gente, em 3 anos, está aí recuperando o Rio Doce, está em fase final de certificação. Já saiu, inclusive, uma nota da Anvisa permitindo a pesca. Mas a gente vai chegar nisso um pouco depois. Bom, esses aqui são eixos temáticos, né? O que ela busca fazer é fomento na economia, educação e cultura, lida com comunidades tradicionais indígenas, aquela parte verde, nós temos tribos indígenas que moram lá, saúde, proteção social, identificação e indenização. É um mega aprendizado. Só queria fazer uma pausa aqui para falar em valores que já foram... valores financeiros, né? A Fundação Renova até agora já... eu não sei se investiu, gastou, enfim, despendeu 5,7 bilhões de reais. Ela já indenizou 350 mil pessoas. Isso é só porque às vezes sai ainda um noticiário dizendo que até hoje nada foi feito, nada aconteceu. Mas você tem indenização de 350 mil pessoas e 5,7 bilhões num país que não é exatamente esse gasto, não ocorre com uma certa frequência. De novo, está cumprindo uma obrigação, uma penalidade, ninguém está dizendo que não deveria ser, simplesmente o propósito aqui é trazer a reflexão de como a gente pode melhorar em outras situações que venham ocorrer pela frente. Bom, tem um problema que é mencionado, que é a questão de cadastro. Quando você chega essa região, como outras regiões do Brasil, tem muita informalidade. Então, as vítimas, né, essas vítimas, elas fazem um cadastro. É muito sensível, isso é muito difícil, Fabiano viveu essa experiência aí, ela é muito difícil, porque quando você trata da informalidade, primeiro, você lida com pessoas que não conseguem sequer, do ponto de vista legal, provar a sua existência, porque não tem documento, não tem carteira de identidade, não tem um endereço que possa identificar como endereço. Aí, para dizer como é que é a família, isso tem questões de direitos humanos complexas, porque nós temos um apoio, que é um apoio financeiro emergencial, que é um auxílio financeiro que vai sendo dado para pessoas que foram impactadas pela tragédia. É mais ou menos cerca de um salário mínimo e tem meio salário mínimo para quem é menor de 15 até 18 anos, salvo engano, e 1/3 para quem tem menos de 15 anos. Então, numa comunidade como comunidade pobre, é um dinheiro relevante. Todo mês você recebe aquilo diante de algumas partes. E aí você tem que dizer quem são seus filhos. E aí tem marido que tem filho que ele não quer reconhecer. Então, existem muitas situações de pessoas que vivem em 2 casas. Então, tem uma sensibilidade ao lidar com essa parcela da população muito grande, porque como é que você vai identificando qual é a verdadeira família, a extensão dela? São pessoas com um nível de educação muito rudimentar, algumas, evidentemente, não todas. Então, a própria forma da pessoa expor qual é essa situação é complexo. Então, o processo de cadastro, que aí algumas pessoas dizem, pô, isso leva tempo mesmo. Leva bastante tempo. Para você identificar essas pessoas, tem algumas pessoas que ficam mais acanhadas, não querem ir, não querem comparecer. Aí depois tem um problema de indenização. O problema de indenização, numa região que você tem uma economia informal, também é muito difícil. Se eu tenho uma posada, e nessa posada eu não tenho registro nenhum, porque, enfim,
por razões diversas eu não tenho registro nenhum, como é que eu vou provar a quantidade de hóspedes que eu tinha, qual é a minha perda, né? Qual foi a minha perda? E aí tem uns efeitos corolários disso que são curiosos, porque a gente, na situação de pesca, quem tem uma empresa de pesca, que tem o barco registrado, tem os funcionários registrados, ele consegue provar o prejuízo imediatamente pela contabilidade. Mas são uma minoria, né? Outros pescam de uma maneira informal, tem gente que pesca no fim de semana, tem gente que diz que pesca, mas não pesca, tem gente que vem de longe, só pesca no fim de semana, todos eles foram impactados. Como é que você mede isso e como é que você tem isso registrado? Como é mais fácil ter a empresa, né, que tem os seus barcos registrados, funcionários, então você começa a ter uma queixa que os ricos são atendidos primeiro. E outros têm uma dificuldade. Então, por exemplo, na questão de pesca, estou falando com um especialista, mas na questão de pesca é muito complicado, porque você tem o registro de pesca que algumas pessoas têm no governo federal, muita gente pesca sem registro, e você tem a cadeia da pesca, porque não só a pesca é o pescador, mas ela também é quem faz a rede, é quem prepara o anzol, é quem prepara o filé de peixe, né? Então é uma cadeia sem fim. E quando você está falando em reparação e indenização, o número aumenta. E isso gera, inclusive, em sociedades que são sociedades pequenas, uma situação de muita divergência e mesmo conflito interno. Porque tem sempre os oportunistas, em qualquer lugar tem os oportunistas, e a sociedade sabe que fulano de tal foi indenizado, mas ele não é indenizado. Alguém apresenta documento falso. Então, é muito curioso para quem trabalha com empresas, sempre no dia a dia, quando acontece uma tragédia, um acidente desse, é isso que eu estou querendo provocar na conversa que tive aqui com nosso amigo Felipe e Sérgio, que sugeriram de compartilhar um pouco dessa experiência, a complexidade, né, que envolvida nesses assuntos dentro de uma realidade da nossa sociedade. E vai acontecendo algumas coisas. Por exemplo, o sujeito tem esse auxílio financeiro emergencial. Se ele tem auxílio financeiro emergencial, então ele não tem mais direito ao Bolsa Família. Então tem o interesse, muitas vezes, do governo de manter um auxílio financeiro para economizar no Bolsa Família. Tem a pessoa que quer acumular Bolsa Família com isso. Bom, lucro cessante. Lucro cessante é outra dificuldade, muitas vezes, de se apresentar e se definir qual é o tamanho do lucro cessante. Enfim, de novo, minha intenção é provocar coisas que, para mim, têm sido objeto de muita perplexidade. E outra coisa, porque como a reação do Estado no primeiro momento é de punir e entrar com ação, essa discussão começa a se dar no âmbito do judiciário. Ela começa a se dar no âmbito judiciário com uma linguagem hermética do judiciário, distante da sociedade, e você tem que traduzir isso para a sociedade que se sente excluída e não consegue entender o que está acontecendo. Então, a gente tem escritórios e tem uma mediação e tem um trabalho muito grande de diálogo com a sociedade. Bom, a gente está no mesmo lugar, não? Não, eu acho que... eu passei aqui no lucro cessante. O fomento da economia social. Tá. A gente tem como objetivo, isso foi parte do... A mineração, ela, pela atividade econômica que ela exerce, ela acaba sendo... ela tem um impacto econômico muito maior e de uma certa maneira, inibe, desincentiva outras atividades econômicas. Um papel que a gente tem feito e que a gente busca fazer, esse é um papel que vem da base, né? É justamente um papel educacional na sociedade para prepará-la para outras atividades, para que seja uma região que viva de diversas outras coisas. Então, acho que tem um legado aí que a gente trabalha para esse legado. A gente está longe de chegar no legado ainda, devo dizer, mas nós trabalhamos para esse legado, que é um rio limpo, um rio que seja atração para turistas, para a região,
um desenvolvimento da região, cidades que tenham saneamento, isso certamente vai ter impacto na melhoria da saúde, uma educação preparando pessoas para terem outras atividades econômicas, tem linha de crédito, eu vou chegar na frente, para ajudar pequenas empresas a montarem o seu negócio. E isso só foi possível porque a empresa que causou o acidente tinha 2 gigantes por trás. Se ela não tivesse 2 gigantes por trás, ela tinha falido e tinha ficado por isso, né? Então, acho que é outra coisa também para a gente refletir. Tem um processo que é um processo de apoio a fornecedores locais. Bom, isso aqui... Então, tem a complexidade de lidar com tribos indígenas, que é outra, com a sua outra formação, e a forma de lidar é diferente. E deixa eu ir passando aqui também em proveito do tempo dos senhores e para a gente poder conversar um pouco mais, né? Isso aqui são algumas fotos de como é que o assunto vem evoluindo, mas eu não quero de maneira nenhuma parecer como... Isso aqui é muito mais uma prestação de contas, não pode ser interpretada de outra maneira. Reparação de áreas degradadas, plantios de 800 hectares de espécies nativas. Isso é o processo de reparação da área por todo o dano que foi causado. Desenvolvimento rural. Nós temos questões aí que são questões complexas, por exemplo. Algumas outras questões complexas. Nós, por exemplo, não há muita gente que tinha as fazendas, a fazenda até o rio, não tinha mata, proteção das margens. E aí, quando a gente quer recuperar a fazenda, a gente volta lá e diz, bom, agora a gente tem que cumprir a lei ambiental. E alguns fazendeiros dizem, você vem aqui, me põe lama, me suja o negócio e ainda quer modificar todo o meu negócio. Sai da minha vida, né? Quando aconteceu a tragédia, a lama foi descendo e quem segurou boa parte da tragédia foi uma usina hidrelétrica, que é a usina hidrelétrica chamada Risoleta Neves, né? Também chamada por Candonga. A Candonga deixou de operar, então teve perda do fornecimento de energia dessa região. E hoje ela serviu de uma verdadeira barragem para segurar o rejeito que vinha descendo o rio abaixo. Restauração florestal, recuperação de 40 mil hectares de floresta, recuperação de 5 mil nascentes, mais de 1.000 protegidas e recuperação. De novo, para quem se interessar em maiores detalhes disso, eu deixo essa apresentação aqui para ser compartilhada, sem problema, mas não quero cansar com muitos dados. Aí a gente vai chegando numa situação depois, que é a situação que você limpa o rio, você recupera a região, e durante 2 anos as pessoas vivem no auxílio financeiro emergencial. Se cria quase um conflito de interesse, porque muitos deles não querem que o dano cesse, porque você tem o seu dinheiro garantido todo mês, não importa se pescou, se não pescou, se choveu, se não choveu. Então, o reconhecimento da recuperação do rio é difícil, né? É o processo que a gente está fazendo agora, é o que a gente está lidando, mas vai chegar lá. Agora, a gente tem que ver que... devo dizer, houve mudança de governo, evidentemente, no país e nos estados no início do ano, e o governo de Minas e o governo do Espírito Santo identificaram, hoje em dia, já avançado nesse processo, que esse processo de educação, de treinamento, de diversidade da região, isso pode ser muito interessante para os estados, muito melhor do que ter pessoas vivendo de bolsa, sendo vítima pelo resto da vida. Então é isso que a gente vive, a gente está aí num processo de reassentamento, só avançar um pouquinho. Bento Rodrigues foi destruída
completamente. A gente entrou num processo de reassentamento, são 255 famílias. Esse é um processo, mas assim, 3 anos até agora não foi reassentado. Não foi reassentado por um processo de participação, em decorrência de um processo de participação popular. A comunidade tinha de escolher a área que eles queriam, então levou um tempo até eles escolherem que área eles queriam para ter a Nova Bento. A Nova Bento era numa região que era numa floresta, então precisou de licença ambiental, precisou de transformar aquilo em loteamento, transformar aquilo em zoneamento urbano. Um processo que leva o seu tempo, né, com discussão de todo o plano diretor. E ainda a gente fez parte do acordo que cada um pode escolher a sua casa, replicando mais ou menos a moradia que tinha, que em alguns casos não é possível, porque pelo zoneamento urbano o cara tinha um terreno muito pequeno e agora esse terreno tem que ser maior, não pode ser aquele terreno do tamanho que é. E você tem mais ou menos um arquiteto para cada 5 famílias, porque como a cidade foi consumida pela lama, muito de como era a casa é da memória das pessoas. E também a família muda. E então o processo, a gente está fazendo o processo de zoneamento da cidade, toda a parte de infraestrutura urbana. E também são 3 anos. São 3 anos, isso muda muitas vezes a vida das pessoas. Bento era uma cidade, digamos, periférica de Mariana. Há 3 anos as famílias moram em Mariana. Tem gente que tem muita saudade da vida do campo, do galo cantando, tem gente que está feliz da vida de morar em Mariana. Tem famílias que se separaram, enfim, crescimento, tem gente que conheceu gente, namorou, casou. Mas a gente está fazendo o processo de reassentamento para essas 255 famílias lá, 140 em Paracatu de Baixo, 37 em Gesteiro. Bom, é isso. Fora isso, você tem, com essas coisas todas, você vai tendo obras que vão sendo feitas. É uma região, para quem conhece, uma região barroca, colonial, transporte de caminhão para consertar e construir essas coisas todas em algumas cidades provoca rachadura e impacta algumas casas antigas que têm que ser recuperadas. E a gente tem cuidado da segurança hídrica de fornecimento para a população. Então, o que é o desejo de quem está empenhado na Renova? É o sonho de ter uma região com rio recuperado, cidades limpas, um processo de saúde. E não estou... As pessoas que são vítimas sofreram. Tem gente que sofre com depressão porque saiu do lugar, perdeu a sua atividade. É uma coisa que realmente dá dó em muitos casos. Mas tem um processo que é um processo de diálogo com a sociedade, e acho que, terminando um pouco essa fase, acho que a gente tem que imaginar o seguinte: nenhuma empresa ela está preparada, eu ouso dizer, nenhuma empresa está preparada para uma tragédia dessa forma. Seja pela comunicação com a mídia, que você não sabe como fazer, seja por pessoas qualificadas para atender isso. Quer dizer, a Samarco é uma empresa de mineração, excelentes engenheiros, mas ela não tem assistente social. E tem que lidar com as pessoas quando acontece a tragédia, que você tem que se preparar para atender, para acolher as pessoas, reparar. Você começa, os municípios, que também, num primeiro momento, os municípios são impactados também, são impactados 2 vezes, são impactados pelo gasto, né, para atender a população nisso, e depois porque tem perda de arrecadação, porque se cessa a atividade econômica, também você vai perdendo a arrecadação.
E a recuperação disso não é simples, e eu acho, era a provocação que vinha conversando com o Sérgio, com o Felipe um pouco mais cedo, e isso eu deixo um pouco para reflexão. Eu acho que, do jeito que o mundo caminha, né, na forma como o mundo está caminhando, você vai tendo cada vez mais consolidação de empresas dominando certos setores da economia. Cada vez mais um processo de consolidação, e ele é verdadeiro em todos os setores da economia no mundo. Bom, na hora que ela interage, tem empresas que têm uma relação com o consumidor e outras têm a comunidade em torno do seu negócio. Eu acho que cada vez mais essa relação vai se dar mais intensa e de forma permanente. A gente conversava um pouco sobre essa MP da liberdade econômica, e de certa maneira ela vai um pouco empurra em uma direção, mas eu acho que é inevitável. Eu acho que é inevitável você ter um convívio com a sociedade do seu negócio, que é ela que vai dar sustentabilidade para o seu negócio. Não adianta ter o seu negócio alheio à comunidade no entorno. Mas eu sou responsável pelos meus empregados, eu pago o imposto, o Estado que cuide. Não é assim. E eu acho que cada vez menos será assim. Então, acho que é uma oportunidade. Agradeço imensamente aqui ao Instituto por ter vindo aqui. São preocupações. Eu acho que, por exemplo, de novo, não é criação minha, eu entrei na Renova depois que ela tinha acontecido, trabalho no seu melhoramento, o que eu acho que é o melhoramento. Espero que seja o melhoramento. Mas eu acho que essa parcela de você lidar com o governo, de você lidar com a sociedade e lidar com o interesse econômico empresarial de uma maneira coordenada, tem um fator muito inovador que, com seus aperfeiçoamentos, preparar para cada caso específico, mas eu acho que é o caminho que a gente vai encontrar cada vez mais. Então, é isso. Antes de nós agradecermos essas reflexões que foram trazidas aqui pelo doutor Pedro Freitas, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença também dessa plateia qualificada. Nós somos poucos aqui, mas eu sei que os poucos que estão aqui, na verdade, estão muito preocupados com todas essas questões, e muito nos apraz você ter trazido a realidade muito próxima que aconteceu dentro do nosso país, né? E, na verdade, apesar de todas as críticas que a gente pode fazer, ver que é um trabalho bonito que está sendo feito e de reconstrução, né? E que isso, na realidade, acaba trazendo não só a questão da cidadania, mas da dignidade da pessoa humana também, que para todos nós é muito cara e parece que nós só lembramos na hora das catástrofes, né? Antes de mais nada, eu gostaria de passar a palavra ao nosso diretor, Fabiano, para que ele também pudesse dar as suas reflexões, para que então nós possamos abrir para a nossa plateia para os questionamentos. Boa noite a todos. Primeiro, parabenizar o Instituto por nos trazer essa possibilidade de ouvir o Pedro, né, ouvir a questão da Fundação Renova. Pedro mencionou, eu milito na questão ambiental há 20 anos e a questão ambiental é transdisciplinar, é multidisciplinar, uma grande quantidade de competências, né, legislativas, competências jurisdicionais, competências fiscalizatórias, administrativas, diversos interesses políticos, né, são 2 estados, no caso de Mariana, diversas prefeituras, né, câmaras de vereadores e assim por associações. Então, acho que o mais importante da Fundação Renova, isso daí até o Pedro podia esclarecer para nós, é o modelo de operação e de gestão de risco. O fato da empresa reconhecer que existe o dano, que existe o problema, que essas vítimas não são invisíveis, como antigamente se falava, é
é o primeiro grande passo para multiplicar esse modelo para outros acidentes ambientais que virão e já estão vindo, como o Brumadinho aconteceu logo em seguida, como nós temos também questões ambientais extremamente importantes no Pará, que a gente tem ouvido também com mineração. Nós temos uma listagem hoje em dia de barragens que estão prestes a estourar por todo o Brasil, né? Nós temos uma cidade que está há 3 meses fazendo treinamento, né? Também em Minas Gerais, na hipótese dessa barragem explodir, ou seja, são milhares de pessoas no Brasil expostas ao risco, né? E a simples exposição ao risco, evidentemente, já traz uma mudança de comportamento na sociedade, na cidade, uma mudança de comportamento cultural, social, empresarial, econômico, né? Evidentemente, né? Você vai investir numa cidade que está com uma represa prestes a estourar? Sim ou não? Então, o mais importante, eu queria agradecer ao Pedro e perguntar para o Pedro quando que a empresa, você até comentou que entrou um pouquinho posterior a... Depois. Primeiro, foi muito rápida a tomada de decisão para a criação da fundação. Eu lembro que o TAC também foi muito rápido logo após o acidente. Isso é importante a empresa reconhecer. Me conta um pouco sobre o que você sabe desse insight da empresa, ao invés de diversas empresas no Brasil que não reconhecem, mesmo tendo capacidade financeira, e a Renova, a Vale criar a Renova, aceitar a responsabilidade e assumir essa responsabilidade, inclusive com o teu exemplo de estar aqui conversando e explicando para nós. Acho que tem... Quer dizer, eu acho que na relação que você fez, você menciona muito empresas de mineração, mas eu acho que todas as empresas estão sujeitas a isso, quer dizer, seja qual for a atividade, e se a empresa não estiver sujeita, o produto dela está sujeito. Quer dizer, se você for olhar do ponto de vista jurídico, né, a responsabilidade por produto é algo que talvez no Brasil ainda não se discuta numa extensão que é discutida em outros lugares. E quando você tem uma empresa que é chamada Aon, né, que é a empresa que trabalha muito com análise de risco, com seguros, e ela coloca fornecedor na cadeia de risco das empresas, não só pelo aspecto de compliance, que hoje em dia, né, pela questão de corrupção, mas o foco hoje em dia, talvez no Brasil, a gente teve um problema de corrupção, tem, tão grande que talvez a gente ficou um pouco muito centrado nisso, mas o compliance é cumprimento de regras, né? Não só de corrupção, mas regras, né? E o fornecedor expõe empresas a risco, né? A gente conhece o caso da Nike, por exemplo, que em um determinado momento teve uma queda brutal de vendas no mundo, porque foi acusada, correto ou erroneamente, não sei se eu conheço a notícia, porque que usava mão de obra escrava na Ásia, né? Então houve uma rejeição aos seus produtos. Então cuidado com o seu fornecedor. O fornecedor, isso acontece em indústria farmacêutica, às vezes o fornecedor pode vir um produto errado que afeta o seu produto final. Então, pode ser que você tenha uma instalação ultra segura, mas não necessariamente o seu produto será. Na questão de mineração, aconteceu o seguinte: o mercado de mineração ele era um pouco mais ou menos equilibrado no mundo até 2002, mais ou menos, 2002, 2003. Você tinha mineração, você tinha um consumo, as coisas eram mais ou menos equilibradas, crescia aí 3%, 4% ao ano. Aí, de repente, teve esse boom de crescimento da China, né? Quando a China começou a crescer em 2002, 2003, ninguém no mundo tinha ideia da taxa de crescimento da China. E a gente está falando, se os Estados Unidos tem 300 milhões, acho que são 300 milhões de habitantes, a China tem 1 bi e 300, né? E de repente esse monstro começou a crescer 16%, 18% ao ano, e necessitando de uma série, necessitando de comida, né? Aí as nossas exportações de soja, de proteína, e necessitando de matéria-prima, né? Quando o meio ambiente se transforma em recurso natural, né? O recurso natural parte do meio ambiente. Então houve um súbito crescimento de demanda, né? Essa demanda
chinesa fez com que o Brasil usufruísse de uma riqueza muito grande durante um determinado período, né? Parte do dinheiro foi bem gasto, parte do dinheiro não. Parte do dinheiro foi para fora. E foi isso. E para atender essa imensa demanda, você teve o preço do minério de ferro, particularmente, subiu 100%, mais de 100%. Então ficou muito atraente explorar minas que até então eram inviáveis, mas o preço tornou viável. E talvez o procedimento de segurança não era o maior de todos. Mas aí eu acho que culpar as empresas, nesse caso, claro, a empresa é responsável, mas a gente tem uma escola, né? A gente tem a escola de Ouro Preto, uma grande escola, né? Grande escola, orgulho do Brasil, uma das primeiras escolas, escola de engenharia de Minas. Talvez aí entra, e desculpe a franqueza, mas né? Mas acho que houve uma deficiência de educação mesmo no Brasil. Não estou culpando a escola especificamente, mas houve esse crescimento. Você tem mineração, uma das maiores atividades econômicas do Brasil, uma demanda tão grande. Será que a gente culturalmente não deveria ter tido talvez um cuidado maior em olhar não só a produtividade, mas também a segurança? Será que a gente tem algo culturalmente, nós brasileiros, algo a desenvolver melhor nesse sentido, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. No momento que a empresa teve a ideia de... Bom, isso vem eu também não estava, quer dizer, Felipe leu o meu currículo, eu quero dizer o seguinte: eu fui diretor jurídico da Odebrecht, eu saí de lá 20 anos atrás. Nada disso que aconteceu foi do meu tempo. E eu saí da Vale há 10 anos, né? No entanto, como advogado, presto serviços para a Vale, como presto serviços para a Odebrecht. Eu acho que tem uma questão, eu acompanhei um pouco isso de perto, como eu também acompanho o Brumadinho, embora o Brumadinho um pouco mais não tão envolvido diretamente, em função do nosso formalismo jurídico. A fundação foi criada com um objetivo específico, um propósito específico: cuidar da questão de Mariana. Não se distraia com o Brumadinho. A gente naturalmente, informalmente, compartilha conhecimento, informação. Talvez a Vale trate hoje de Brumadinho melhor do que seria de outra maneira, fruto de um aprendizado desses 3 anos de como tratar quando uma situação feita essa acontece. A barragem que você mencionou, Fabiano, de Gongo Soco, foi controlada, mérito da engenharia. Esse assunto entendo. Sou advogado, não sou engenheiro, mas entendo que já está superado, como também há novas normas sobre barragens. Acho que o setor de mineração anda muito ansioso disso e até com dificuldade de licenciamento ambiental, porque hoje o governo também, para dar um licenciamento, também tem seu temor. Em que momento eles tomaram conta disso? Eu acho que vem uma lição que é uma lição meio de media training, que o pior erro que você pode cometer quando exposto a uma situação é negar o fato, né? Então, num primeiro momento, devo dizer que as empresas negaram um pouco o fato, né? Negaram um pouco o fato. Digo isso como observador, porque não estava envolvido na hora, mas eu me lembro que nas primeiras semanas ficou se discutindo a hipótese de um terremoto. E depois uma discussão de até que ponto o acionista tem responsabilidade ou não tem responsabilidade no assunto. Então não foi tão imediato assim, talvez, olhando, mas Brumadinho foi imediato. Brumadinho não teve... Por acaso eu estava até com a diretoria da Vale quando aconteceu, a reação foi imediata, não tinha... Até porque Brumadinho era diferente, era 100% Vale, uma tragédia, morreram
quase 300 pessoas, 75% delas funcionários ou prestadores de serviço da própria Vale. Isso machucou a empresa dramaticamente. Mas é uma situação, a gente pode fazer paralelo de Brumadinho e Vale, mas tem muitas diferenças. A extensão é menor. Do ponto de vista ambiental, Mariana é muito pior do que Brumadinho. Do ponto de vista humano, Brumadinho é pior. A extensão é menor, enfim. E Brumadinho aconteceu no final de janeiro, a gente tem 4 meses aí, vamos ver. Mas houve uma resposta imediata da Vale, e com a vantagem também que Brumadinho tem um acionista. No outro caso, tem 2 acionistas. Então, tem o processo de governança envolve chegar a um alinhamento. Mas foi isso. Eu acho que a primeira lição, porque eu acho que disso que você perguntou, acho que vem a resposta talvez que eu queria dar, que é a minha primeira sugestão, recomendação de quem está envolvido em diversos tipos de crise, não negue o fato. Se aconteceu, não negue o fato, busque as causas, compartilhe o fato, assuma o que é e haja com transparência. Senão você vai ficar apanhando. Não adianta esconder embaixo do tapete, ainda mais se for algo de impacto, não adianta. E eu acho que, de uma certa maneira, aprenderam isso, e eu diria para quem vier a se envolver com crise no futuro, talvez o conselho, a recomendação que eu dou é não negue o fato, reconheça, vá diretamente, busque cada melhor maneira possível. Quando não sabe, diz que não sabe, que vai apurar e efetivamente apure, né? Eu passo agora para a plateia o microfone para saber se alguém tem algum questionamento, alguma pergunta. Temos uma curiosidade. O senhor falou que a empresa já tirou do bolso 5,7 bilhões. Isso. Eu queria saber se há uma projeção de quanto vai gastar ainda, ou quanto vai despender. Apenas na recuperação, sem contar ações e etc. Foi feita uma estimativa original, Munir, foi feita uma estimativa original na ordem de 12 bi. Mas 12 bi é um valor previsto, não é um valor final. Bateu 12, acabou. Tem programas, os programas são feitos, aprovados pelas câmaras técnicas, as câmaras técnicas levam para esse conselho interfederativo, né, que é dos estados. Aí é aprovado, a diretoria faz o plano, é aprovado pelo conselho curador. Mas a ordem de grandeza é coisa de 12 bi. Fruto disso aqui, eu aprendi muito do que aconteceu, por exemplo, no processo de indenização das Torres Gêmeas dos Estados Unidos, o que aconteceu também no Golfo do México, né, com a BP. E cada história é uma história. No Golfo do México, por exemplo, um advogado ficou encarregado disso, ele estabeleceu um programa de indenizar rapidamente as pessoas, e indenizar sim. A forma é essa, quer, não quer, vai para a justiça. Mas essa forma atendeu uma boa parte, mas ele não lidou com o governo. O governo ficou a cargo da British Petroleum. E os acertos que a British Petroleum fez com os estados e com os municípios, eu não sei exatamente quais foram. No caso, por exemplo, das Torres Gêmeas, aconteceu uma situação muito curiosa, porque veio uma lei americana mandando indenizar as vítimas das Torres Gêmeas. Aí entra de novo a questão de cadastro. Tinha gente que se classificava como vítima porque assistiu a tragédia pela televisão e ficou chocado. Teve gente... Teve gente de diversos países, inclusive o Brasil, deve ter sido você, que disse que, de uma certa maneira, o oceano acabou sendo impactado, então, consequentemente, foi... Então, eles fizeram uma peneira. E teve um outro problema que o governo americano, o Congresso, impactado pelo que foi o 9/11, né, o negócio das Torres Gêmeas, ele aprovou um programa de indenização, mas não aprovou para outros. Então você teve outros, teve o terrorismo na maratona de Boston, você teve o negócio de Alabama, tem o cara que entra lá e atira. Isso não tem programa. Então quem estava no 9/11 é indenizado.
quem não estava, deu azar. Então, mas eu diria, isso tudo é um processo em evolução, diria, no mundo, né? Pedro, pois não. Nós precisamos passar o microfone porque, como está sendo gravado, não é nenhuma questão aqui de acústica, é mais para que a gente possa registrar o nosso evento. Pedro, obrigado pela presença. Eu talvez possa responder um pouco dessa pergunta, porque eu estava comentando com o nosso vice-presidente, o Luiz Felipe, Dr. Luiz Felipe, né? Meu contemporâneo de faculdade, inclusive, porque eu trabalhei e trabalho ainda com essa marca desde 2013. Participei diretamente, não do processo ambiental, porque não é minha área é propriedade intelectual e inovação, mas acompanhei e vi. E praticamente 1/3 das pessoas com quem eu trabalhava no dia a dia perderam o emprego. Né? Então, esse impacto que a gente sente é muito grande. Pessoas com quem você trabalhava todo dia, convivia, respondia e-mail. Então, houve um impacto, inclusive, nos próprios funcionários e colaboradores e terceiros. Participei do processo da escolha da marca na parte de propriedade intelectual, tudo isso, e até foi uma discussão interessante até que ponto que a gente deve ou não deve registrar, porque tem um impacto, será que isso aí é positivo, negativo? Mas, independentemente disso, que eu não posso entrar no mérito aqui, o que eu posso dar de exemplo é um cuidado que a gente tem que tomar muito grande como advogados, né? Processos de compliance. A Samarco era um exemplo em compliance. Eu considerava ela um grande exemplo em compliance e sustentabilidade. Ela tinha um certificado de sustentabilidade que nenhuma empresa do Brasil tinha. E não era só no papel, você tinha que ir lá cumprir, responder, entrar, conferir, tinha auditoria, todos os processos muito bem feitos. E na parte de inovação também. Ela foi a primeira empresa, uma das primeiras do mundo a ter um minério-duto. De lá vem essa nossa expressão de 400 quilômetros ligando a usina em Mariana com Anchieta, né? Para transportar o minério de ferro em polpa para transformar na pelota que era exportada para a China. Né? Mas o que eu posso trazer de exemplo e é o cuidado para quem trabalha na área de compliance, de crises, são os programas de compliance. Muitos deles, e depois do acidente eu senti que isso for pior ainda, se preocupam muito com preencher formulário. Preencher formulário para fornecer cópia do certificado do FGTS do funcionário. Mas isso não responde à verdade do que acontece se ele está pagando ou se ele não está pagando o salário. Se ele tem trabalho escravo ou não tem escravo. Isso se responde com a auditoria em loco, que é o que talvez tenha faltado na barragem, não sei. Não participava dessa parte e não posso opinar sobre o assunto, né, que nem diria. Mas essa falta de conexão com a realidade. Talvez esse seja um problema que a gente, como advogado, quando está supervisionando, tomar muito cuidado de não ficar só no... a gente tem que preencher para conseguir o certificado da ONU. O certificado da ONU não resolve. O que resolve é ir lá no campo e ver o que está acontecendo. E nós, assim, a gente tem que sujar a sola do sapato e fazer isso. Então, essa é a minha experiência que eu posso dar do que eu vi, do que eu acompanhei e continuo vendo até hoje, porque graças a Deus a gente conseguiu assumir as culpas, né, por cada um a sua culpa e agir dessa maneira de criar a Fundação Renova, trabalhar todo dia nos projetos de inovação para conter diminuir a quantidade de rejeito que tem nas barragens. Esse era vários dos projetos. A Samarco, inclusive, está participando junto com a Vale do Mining Hub. O Mining Hub são uma conexão de várias empresas e faculdades junto com a Universidade de Ouro Preto, de outras universidades de Minas Gerais, e Sebrae e outros institutos, e selecionar empresas, jovens, professores, conectar e trazer soluções. Como a gente pode transformar 62 milhões de metros cúbicos, que foi o que vazou, que é 4 vezes o consumo de água de Curitiba, 4 vezes. Em Brumadinho foi 10 milhões, 10, 12 milhões, que é um consumo de um mês de água de Curitiba. Transformar isso em tijolo, em outros materiais, para fazer, através da inovação, resolver esse problema, que é talvez a única maneira com que a gente consiga resolver esse tipo de situação. Mas muito interessante e agradecer a presença aí no nosso instituto. Obrigado por essa intervenção, Márcio.
Isso me recorda o fato de que, numa das últimas palestras que nós conversávamos a respeito de proteção de dados, nós não lidamos com mineração, mas nós lidamos com dados. E os técnicos dizem para nós que existem dois tipos de sociedades de advogados. Os que já foram hackeados e os que serão hackeados. Os que tiveram vazamento de dados e os que ainda não tiveram. Então, evidentemente, a gente precisa também estar preparado para que no momento que isso ocorra, saber onde é que está o salva-vidas, qual é o bote que a gente vai pegar para poder saber como fazer essas questões, né? Eu tenho uma curiosidade também, Pedro, que é com relação à questão do limite da fundação, né? Quer dizer, eu imagino que tenha havido algum acordo onde tenha sido estabelecido um determinado recurso, os recursos são finitos, né? E imagino que esses recursos agora são administrados justamente por essa fundação. Mas esse valor, ele já foi definido, ele já foi é objeto de uma condenação, pode ser revisto? Como é que funciona essa mecânica? O valor acordado foi estimado, né, na ordem de 12 bi. Mas ele é estimado e na verdade são 42 programas os programas foram definidos e é o custeio desses programas. Esse valor está contingenciado nas empresas e elas fornecem esses recursos para a fundação. A fundação é auditada pelas empresas, a fundação é auditada pelo Ministério Público, a fundação é auditada por todo mundo. Muito bem. Mais alguém tem algum questionamento? Então, nós vamos agora fazer uma cerimônia bastante simples aqui, para que nós possamos... Não, eu quero que você permaneça aí, Pedro, não é? Dá para você sair. Fazer, então, agora a posse de mais nova associada aqui do Instituto. Vou passar ao Luiz Felipe aqui para fazer a chamada da nossa mais nova associada. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Pedro. Foi uma grande satisfação aqui recebê-lo nessa noite. Pode ter certeza que o senhor contribuiu muito aí para a história do Instituto, trazendo a sua presença aqui, o seu currículo e a imponência da palavra. Estimados associados, nós hoje temos o privilégio de receber em nossos quadros e vamos nesse ato fazer a posse formal a mais nova associada do Instituto, a doutora Rosângela Wolff Moro. Por favor, Rosângela, venha até a frente aqui. Aqui o certificado do nosso estatuto, desejamos ver em breve, uma publicação que nós fizemos do Código de Ética, nossa última revista, e aqui um pouco da nossa história, dos 100 anos do Instituto. Seja muito bem-vinda. Só queria dizer, senhor presidente, que a doutora Rosângela chega aos nossos quadros já com a incumbência de trazer luz e trazer muitos eventos ao setor que ela tem em sua vocação, em seu dia a dia, que é o do terceiro setor, né? Uma parte que o nosso instituto hoje não tem trabalhado com muito afinco, e temos certeza que a doutora Rosângela vai poder contribuir muito para que nós tenhamos uma profusão de eventos e de reflexões a esse respeito. Seja muito bem-vinda. Antes de encerrarmos, eu gostaria de dar alguns informes e já convidá-los. Nós temos aí uma palestra a respeito de arbitragem, agora para o dia 6 de agosto. Os senhores receberão, evidentemente, os convites. E nós teremos também a formalização de um convênio que o Instituto está fazendo justamente com o Ministério Público do Estado do Paraná, né? Nós temos ao lado dessas questões que são novas para o Instituto, também com esse convênio nós queremos trazer as atividades que dizem respeito à questão da diversidade e também que dizem respeito especialmente ao papel
da advogada na advocacia. Né? Nós estamos montando esse evento e justamente sendo capitaneado pela nossa diretora, a doutora Menina Fachin, e que está praticamente já certo a presença dos palestrantes. Também, tão logo a gente tem a confirmação de data, nós já vamos anunciar aos senhores. Isso para o mês de agosto. Setembro nos espera também com outro simpósio. Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos, especialmente do nosso palestrante, Dr. Pedro Freitas, que possa vir outras vezes aqui no nosso instituto e também colaborar, né, em todos aqueles eventos que nós fizemos a respeito dessa matéria. Eu tenho certeza que dessa noite de Curitiba nós teremos um relacionamento muito profícuo, né, especialmente pela área, pela dedicação, pelo profissionalismo que o Pedro tem empregado na sua vida profissional. Muito obrigado, doutor Pedro. Declaro encerrado o nosso evento.